Nessa videoaula falaremos sobre a multiplicação de um número real por uma matriz e logo em seguida falaremos sobre a multiplicação de matriz. Então vou começar pela parte da multiplicação de um número real por uma matriz. O que a gente vai observar inicialmente, né? É sempre possível você multiplicar um número real por uma matriz. Então para isso seja K um número real e vamos considerar uma matriz A, né, na sua forma genérica, uma matriz de ordem M por N, como a gente pode observar aí na tela. O que nós queremos aqui, né? A gente quer fazer o produto desse número real K pela matriz A. Bem, na hora que eu pegar o número real K e multiplicar pela matriz A, a gente vai ter uma matriz K vezes A. E essa matriz K vezes A, ela continua com a ordem M por N. Isso quer dizer que quando você pega um número real e multiplica por uma matriz, isso não altera a ordem da matriz. E aí você pode estar se perguntando da seguinte maneira, né? Como é que eu posso multiplicar um número real por uma matriz? Para que você multiplique um número por uma matriz, é só você pegar esse número e multiplicar por todos os elementos da matriz. Então, se a gente observar o que está aparecendo aí na tela, a gente vai perceber que todos os elementos da matriz A estão multiplicados pelo número real K. Então, sempre que eu precisar multiplicar um número por uma matriz, basta que eu pegue aquele número e multiplique por todos os elementos daquela matriz. Bem, dito isso, vem uma observação, né? A gente pode considerar a matriz oposta. Vamos lembrar que a matriz oposta é representada com um menos, né, antes da matriz. Então, a matriz oposta da matriz A é a matriz menos A. E a gente pode considerar essa matriz oposta como sendo a matriz obtida multiplicando a matriz A inicial pelo número menos 1. Então, a matriz oposta nada mais é do que um produto do número real menos 1 pela matriz A. Então, quando você multiplica, você vai trocar todos os sinais dos elementos da matriz e, claro, com isso você obtém a matriz oposta. Definida, então, a multiplicação de um número real por uma matriz, eu vou trazer alguns exemplos. O primeiro exemplo, dadas as matrizes A e B, determine 2A mais 3B. Ou seja, eu quero calcular 2 vezes a matriz A mais 3 vezes a matriz B. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar a matriz A multiplicar por 2 e vai pegar a matriz B multiplicar por 3 e somar. Então, vocês estão vendo aí que vai ficar 2 vezes a matriz A mais 3 vezes a matriz B. Pelo que a gente definiu do produto de um número real por uma matriz, multiplicar a matriz A por 2 é pegar todos os seus elementos e multiplicar por 2. Então, a gente pode ver que eu peguei 2 vezes 1, 2 vezes o menos 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 5. De maneira totalmente idêntica, multiplicar a matriz B por 3 é pegar todos os seus elementos e multiplicar por 3. Então, eu peguei aí 3 vezes o 5, 3 vezes o 2, 3 vezes o menos 6 e 3 vezes o 0. Vamos resolver. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 3 dá menos 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10. Então, isso é a matriz 2A. Mais 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes menos 6 dá menos 18, 3 vezes 0 dá 0. Isso é a matriz 3B. A questão pede para eu somar 2A com 3B. Então agora a gente vai fazer uma soma de matrizes, que a gente já viu que eu vou pegar cada elemento e somar com o seu correspondente. Então você pega aí o 2 mais o 15, o menos 3, na verdade o menos 6 mais o 6, o 8 com o menos 18 e o 10 mais o 0. Resolvendo, 2 mais 15 dá 17, menos 6 mais 6 dá 0, 8 menos 18 dá menos 10 e 10 mais 0 dá 10. Então aí está a matriz 2A mais 3B, é uma matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos são 17, 0, menos 10 e 10. Vamos continuar para um segundo exemplo. Calcular menos 1/3 vezes a matriz B, sendo a matriz B essa matriz coluna, uma matriz que tem 3 linhas e uma coluna, de elementos 2, 0, 1 sobre 2. Bem, na prática, na hora que eu pergunto quanto é menos 1/3 vezes B, eu quero pegar o número real menos 1/3 e multiplicar pela matriz B. E pelo que a gente viu do produto de matrizes, é só a gente pegar menos 1/3 e multiplicar por cada elemento da matriz B. Na verdade, isso, só corrigindo o que eu falei errado agora há pouco, isso lembrando aí do produto de um número real por uma matriz.
e não do produto de matriz, como eu citei. Bem, fazendo então o produto, a gente tem aí menos 1/3 vezes 2, menos 1/3 vezes 0, menos 1/3 vezes 1/2. Quando eu pegar menos 1/3 vezes 2, dá menos 2/3. Menos 1/3 vezes 0 vai dar 0. E menos 1/3 vezes 1/2 dá 1/6 negativo. Então você vai ter que esse é o produto de menos 1/3 pela matriz B. Vai dar a matriz coluna de elementos menos 2/3, 0 e menos 1/6. O terceiro exemplo. Dadas as matrizes A e B, como a gente pode observar, são matrizes quadradas de ordem 2, obter uma matriz X tal que a matriz A mais a matriz X é igual a 2 vezes a matriz B. Bem, aqui primeiro eu vou ter que raciocinar que como eu quero saber, como eu quero determinar a matriz X, eu tenho que isolar a matriz X. Para que eu isole a matriz X, eu vou pegar a matriz A, que está somando, jogar para o outro lado subtraindo. Então a gente tem que a matriz X vai ser 2 vezes a matriz B menos a matriz A. Eu vou pegar então a matriz B, substituir pelos seus elementos. Observemos aí que a matriz B é a identidade de ordem 2. Então vai ficar 2 vezes a matriz de elementos 1, 0, 0, 1, menos a matriz A, que também é uma matriz de ordem 2, né? Que tem elementos 4, 2, 0 e 1. Bem, eu vou pegar a matriz B, multiplicar por 2 e depois subtrair da matriz A. Para que eu multiplique a matriz B por 2, eu vou pegar o 2 e multiplicar todos os elementos da matriz B por ele. Então vai ficar 2 vezes 0, na verdade 2 vezes 1 primeiro, né? 2 vezes 0 depois, aí embaixo 2 vezes 0 e 2 vezes 1. Aí menos a matriz A, que tem elementos 4, 2, 0 e 1. Bora resolver. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0. Então a matriz X vai ser a matriz de elementos 2, 0, 0, 2, menos a matriz de elementos 4, 2, 0 e 1. Bem, para finalizar e determinar a matriz X, eu vou pegar e subtrair as duas matrizes. Então você pega 2 menos o 4, 0 menos o 2, 0 menos o 0 e 2 menos o 1. Resolvendo 2 menos 4 dá menos 2, 0 menos 2 dá menos 2, 0 menos 0 dá 0 e 2 menos 1 dá 1. Então a matriz X que eu estava à procura, né, é uma matriz quadrada de ordem 2 de elementos menos 2, 0 e 1. Bem, dando continuidade, o exemplo 4, dadas as matrizes A e B, vamos observar que as matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 2. Calcular as matrizes X e Y, tais que a matriz X mais a matriz Y é igual à matriz A, e a matriz X menos a matriz Y é igual à matriz B. Como a gente tem aí um sistema, né, abordando essas matrizes, eu vou inicialmente resolver esse sistema normalmente. No sistema, X e Y representam matrizes, mas eu posso resolvê-lo normalmente da maneira como a gente aprendeu a trabalhar com X e Y, números reais, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Para que eu resolva esse sistema, eu vou inicialmente cancelar o mais Y com o menos Y. E eu vou aplicar o método da soma. Eu vou somar x mais x dá 2x igual a mais b. Se 2x é igual a mais b, então a matriz x vai ser a mais b dividido para 2. Mas aí vamos lembrar um pouquinho que dividir para 2 é equivalente a multiplicar por 1/2. Então a gente vai ter que a matriz x vai ser o número real 1/2 multiplicado pela soma da matriz A com a matriz B. Como nós sabemos quem são a matriz A e a matriz B, eu vou substituir a matriz A pelos seus elementos e a matriz B também. Então a matriz X vai ficar 1/2 vezes a soma da matriz A com a matriz B. Como nós já sabemos fazer soma de matrizes, eu vou somar as duas matrizes entre parênteses. Vamos lembrar que a soma de matrizes é cada elemento com o seu correspondente. Então vai ficar aí 2 mais 2, 5 mais 3, 3 mais 3 e 7 mais 9. Tudo isso multiplicado por 1/2. 2 mais 2 dá 4, 5 mais 3 dá 8, 3 mais 3 dá 6 e 7 mais 9, 16. Tudo multiplicado por 1/2. Como esse 1/2 é um número real, nós sabemos que o produto de um número real por uma matriz ele é resolvido multiplicando cada elemento da matriz por aquele número real. Então nós vamos pegar 1/2 e multiplicar por todos os elementos.
Quando eu pegar 1 meio vezes 4, dá 4 sobre 2. 1 meio vezes 8, dá 8 sobre 2. 1 meio vezes 6, dá 6 sobre 2. E 1 meio vezes 16, dá 16 sobre 2. Bem, nós vamos então agora calcular cada fração e chegar no resultado final para a matriz X. 4 sobre 2 nós sabemos que é 2. 8 sobre 2 dá 4. 6 sobre 2 dá 3. E 16 sobre 2 dá 8. Então a matriz X é a matriz quadrada de elementos 2, 4, 3 e 8. Bem, descoberta a matriz X, a gente vai ter que descobrir também quem é a matriz Y. E aí fica bem mais fácil. Eu posso pegar uma das duas equações. Por exemplo, eu peguei a equação x mais y igual a A, mas poderia ser a equação x menos y igual a B. Daria o mesmo resultado, né? Embora com cálculos diferentes, mas eu chegaria no mesmo resultado. Então, pegando a primeira equação, x mais y igual a matriz X tem elementos 2, 4, 3 e 8, né? E eu vou substituir isso depois. Inicialmente, eu peguei e isolei a matriz y, colocando a matriz X para o outro lado. Então, ficaria a matriz y é a matriz A menos a matriz X. E eu vou substituir. A matriz A tem elementos 2, 5, 3 e 7, menos a matriz X, que a gente descobriu agora há pouco o valor dela, 2, 4, 3 e 8. Nós temos aí uma subtração de matrizes. Eu vou pegar cada elemento menos o seu correspondente. Então fica 2 menos 2, 5 menos 4, 3 menos 3, 7 menos 8. E basta que eu resolva. 2 menos 2 dá 0, 5 menos 4 dá 1, 3 menos 3 dá 0 e 7 menos 8 dá menos 1. Então eu tenho que a matriz Y tem esses elementos 0, 1, 0 e menos 1. E a matriz X eu já havia determinado anteriormente, né, que nós já sabíamos que era a matriz de elementos 2, 4, 3 e 8. Bem, o passo seguinte da nossa aula é a gente trabalhar a multiplicação de matrizes. O que a gente falou até agora há pouco é a multiplicação de um número por uma matriz. Mas também é possível, né, em alguns casos, a gente vai ver em quais casos, é possível a gente multiplicar duas matrizes. Pegar uma matriz multiplicada por outra. E a gente vai ver exatamente como é que isso é feito e quando é que isso é feito. Para isso, vamos considerar três matrizes. A matriz A, a matriz B e a matriz C. E eu vou considerar de tal maneira que a matriz A vezes a matriz B dá a matriz C. Ou seja, o produto das matrizes A e B resulta na matriz C. Bem, para a gente efetuar a multiplicação entre as matrizes A e B, não é todo caso que vai ser possível essa multiplicação, não. Existem apenas poucos casos, né, onde é possível a multiplicação de matrizes. Quando é que é possível a multiplicação de matrizes? A gente vai ver que para ser possível multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, por exemplo, multiplicar a matriz A pela matriz B só dá certo quando a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Se não houver essa igualdade entre as colunas da matriz A e a quantidade de linhas da matriz B, não será possível o produto entre estas matrizes. Além disso, né, dá para a gente saber qual é a ordem da matriz resultante. Se a matriz A vezes a matriz B dá a matriz C, é possível a gente saber qual é a ordem da matriz C. A ordem da matriz resultante, ela vai ter a quantidade de linhas da matriz A vezes a quantidade de colunas da matriz B. Então, A vezes B vai pegar a quantidade de colunas da matriz A e a quantidade de... Na verdade, falei errado, né? Vai pegar a quantidade de linhas da matriz A e vai pegar a quantidade de colunas da matriz B. Então, isso vai ser a ordem da matriz A vezes B. Bem, os elementos da matriz C, ou seja, o elemento da matriz produto, eles são obtidos multiplicando ordenadamente os elementos das linhas da matriz A pelos elementos das colunas da matriz B e em seguida adicionando esses produtos. Então, como assim? Quando eu vou fazer produto de matrizes, a gente vai fazer linha por coluna. Eu vou pegar as linhas da primeira matriz e multiplicar pelas colunas da segunda matriz. Esse produto de linhas por coluna, eu vou multiplicando ordenadamente os elementos da linha pelos elementos da coluna e somo esses produtos. É o que a gente vai ver aqui no nosso exemplo. Então vamos lá. Se eu tenho uma matriz A de elementos A e J de ordem M por P, e se eu tiver uma matriz B de elementos B e J de ordem P por N,
Na hora que você multiplicar o produto, né? Na hora que você multiplicar a matriz A pela matriz B, primeiro vamos observar que dá para multiplicar. Por quê? Porque a matriz A tem P colunas e a matriz B tem P linhas. E eu falei para vocês que só dá para a gente multiplicar duas matrizes quando a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Como essa igualdade acontece, então dá para multiplicar a matriz A pela matriz B. Além de dar para multiplicar, já dá para eu saber qual é a ordem da matriz solução, da matriz produto, que é a matriz C. A ordem da matriz produto ela vai pegar a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz. Como a primeira matriz é a matriz A, tem M linhas, e a segunda matriz é a matriz B, tem N colunas, então a matriz C terá a ordem M por N. Ok? E aí a gente já viu, né, na definição que cada elemento da linha I e da coluna J da matriz C ele é obtido multiplicando os elementos da linha I da matriz A pelos correspondentes elementos da coluna J da matriz B. E claro, no final, soma esses produtos. Bem, para que vocês entendam como é que é na prática feito o produto de matrizes, eu trago aí a matriz A e a matriz B. São matrizes de ordem 2, né, matrizes quadradas de ordem 2. E eu quero determinar no item A matriz A vezes a matriz B. Primeiro, o que é que eu vou perceber? É possível a gente fazer o produto da matriz A pela matriz B, porque a matriz A ela tem duas colunas e a matriz B tem duas linhas. Como a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz, então é possível fazer um produto. Além de ser possível fazer o produto, nós temos como determinar a ordem desse produto. Como assim? A matriz A tem duas linhas, a matriz B tem duas colunas. Então, na hora que eu fizer o produto da matriz A pela matriz B, vai dar uma matriz 2 por 2. Bora ver então, né? Como é que você faz? Inicialmente, você vai pegar a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B. Nessa linha e nessa coluna, você multiplica os elementos correspondentes e soma depois. Então, você vai pegar 1 vezes o 5, vai pegar menos 3 vezes o 6 e juntar. Então, ficou aí 1 vezes 5, menos 3 vezes menos 6. Logo em seguida, eu permaneço na primeira linha da matriz A, só que eu me mudo para a segunda coluna da matriz B. Então, você pega agora 1 vezes o 2, menos 3 vezes o 0. E juntamos aí. Como eu já cheguei na última coluna da matriz B, há necessidade de eu mudar de linha da matriz A. Então agora eu vou para a segunda linha da matriz A e volto para a primeira coluna da matriz B. Bem, pega aí 4 vezes o 5 e 5 vezes o menos 6 e junte. Então vai ficar 4 vezes 5 mais 5 vezes o menos 6. E para finalizar, eu vou manter-me na primeira linha da matriz A, só que eu vou para a segunda coluna da matriz B. Eu mudo de coluna. Então, pega 4 vezes 2 mais o 5 vezes 0. Bem, talvez a parte mais difícil da gente pegar do produto de matrizes é essa parte de a gente montar o produto. Montar o produto é só resolver. Então, vamos lá. Vamos resolver aí. 1 vezes 5 dá 5. Menos 3 vezes menos 6 dá mais 18. Então, vai ficar ali 5 mais 18. 1 vezes 2 dá 2. Menos 3 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar aqui 2 menos 0. Depois, 4 vezes 5 dá 20, mais 5 vezes menos 6 dá menos 30. Então, 20 menos 30. E por fim, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 0 dá 0. Então, 8 mais 0. Bora terminar de resolver. 5 mais 18 dá 23, 2 menos 0 dá 2, 20 menos 30 dá menos 10 e 8 mais 0 dá 8. Então, está aí a matriz que representa o produto da matriz A pela matriz B. É uma matriz quadrada de ordem 2, de elementos 23 e 2, menos 10 e 8. Bem, vamos então agora no item B, ainda desse mesmo exemplo, vamos fazer o produto da matriz B vezes A. O intuito desse item B é a gente se questionar. Será que A vezes B e B vezes A, quando eu estou me referindo a produto de matrizes, será que é a mesma coisa? Será que vai dar o mesmo resultado? É isso que a gente vai ver com esse item B. Então agora eu vou pegar, como é B vezes A, eu vou pegar as linhas da matriz B vezes as colunas da matriz A. Então você vai pegar ali inicialmente a primeira linha da matriz B vezes a primeira coluna da matriz A.
faça o produto, depois some. Então vai ficar 5 vezes 1 mais 2 vezes 4. Em seguida, eu vou me manter na primeira linha da matriz B e eu vou para a segunda coluna da matriz A. Então, do mesmo jeito, 5 vezes menos 3 mais 2 vezes 5. Como eu já cheguei na segunda coluna da matriz A, eu vou mudar agora para a segunda linha da matriz B e volto para a primeira coluna da matriz A. Então, você pega menos 6 vezes 1 mais 0 vezes 4. Para finalizar, então, a gente vai para a segunda coluna da matriz A. Então, você pega menos 6 vezes menos 3 mais 0 vezes 5. Bem, feita aí a armação, feita a armação do nosso produto, agora é só a gente multiplicar. Multiplica e depois soma. Então, você vai pegar aí 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes 4 dá 8, então ficaria 5 mais 8. 5 vezes menos 3 dá menos 15, 2 vezes 5 dá 10, então ali é menos 15 mais 10. Menos 6 vezes 1 dá menos 6, mais 0 vezes 4 dá 0, então menos 6 mais 0. E por fim, menos 6 vezes menos 3 dá 18, mais 0 vezes 5 dá 0. Bem, agora é só finalizar, juntar todo mundo. Eu pego aí 5 mais 8 dá 13, menos 15 mais 10 dá menos 5, menos 6 mais 0 dá menos 6, 18 mais 0 dá 18. Então você tem que a matriz B vezes A é a matriz de elementos 13, menos 5, menos 6 e menos 18. Bem, como eu já havia adiantado para vocês, observem que A vezes B e B vezes A não deram o mesmo resultado. A vezes B e B vezes A deram resultados diferentes. Isso quer dizer que o produto de matrizes nem sempre é comutativo. Na verdade, quando é que o produto de matriz é comutativo? Vão existir casos em que A vezes B e B vezes A dão a mesma ordem, dão o mesmo resultado. Não é nem a mesma ordem, dão o mesmo resultado. A vezes B e B vezes A só dão o mesmo resultado, ou seja, o produto de matriz só é comutativo quando uma matriz é o inverso da outra. E aí a gente vai ver logo em seguida o que são matrizes inversas. Se as matrizes não forem uma o inverso da outra, não dá o mesmo resultado na multiplicação de matriz, na comutatividade da multiplicação de matriz. Bem, vamos então agora para o exemplo 6. Em cada caso, verifique a existência dos produtos A vezes B e B vezes A. No caso em que o produto existir, determine a sua ordem. Eu disse lá no começo que não é todo caso que vai ter a multiplicação de matriz. Então aqui a gente vai verificar quando é que essa multiplicação existe. E quando essa multiplicação existir, a gente vai dizer qual é a ordem do resultado. Vamos lá então. No item A nós temos a matriz A, uma matriz de ordem 2 por 3, e a matriz B de ordem 3 por 4. Primeiro vamos observar que o produto A vezes B é possível. Por quê? Porque a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. São 3 colunas e 3 linhas. Sendo possível esse produto, a ordem vai ser a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz B. Como a matriz A tem 2 linhas e a matriz B tem 4 colunas, então o produto A vezes B vai dar uma matriz de ordem 2 por 4. Bem, mas quando eu vou avaliar o produto B vezes A, esse produto não é possível. Por que não é possível? Porque a matriz B tem 4 colunas e a matriz A só tem 2 linhas. Como a quantidade de colunas da matriz B é diferente da quantidade de linhas da matriz A, então não é possível o produto entre elas. Não é possível o produto B vezes A. O item B nós temos a matriz A, uma matriz de ordem 3 por 1. Observe que é uma matriz coluna. E a matriz B, uma matriz de ordem 1 por 3. Vamos observar que é uma matriz linha. Vamos analisar inicialmente o produto A vezes B. O produto A vezes B é possível porque a matriz A tem uma coluna e a matriz B tem uma linha. Então essa igualdade entre colunas e linha torna possível o produto. Sendo possível, a ordem desse produto é 3 por 3, porque a matriz A tem 3 linhas e a matriz B tem 3 colunas. Então, A vezes B dá uma matriz de ordem 3 por 3. Quando a gente vai avaliar o produto B vezes A, esse produto também é possível, porque a quantidade de colunas da matriz B é igual à quantidade de linhas da matriz A.
são 3 colunas e, logicamente, 3 linhas. Então, o produto B vezes A também é possível nesse caso. E mais, né? Esse produto B vezes A, ele vai dar uma matriz quadrada de ordem 1. Matriz quadrada de ordem 1 por 1. Porque B tem uma linha e A tem uma coluna. Então, teria ordem 1 por 1. E aí eu trago uma observação para a gente poder refletir um pouco, né? A gente viu nesse item B que existe o produto A vezes B e existe o produto B vezes A. Mas a gente não pode afirmar que A vezes B seja igual a B vezes A. Pelo que eu falei anteriormente, né? O produto de matrizes só é comutativo quando elas são uma o inverso da outra. E aí, na verdade, nesse caso específico desse item B, a gente pode até perceber já que A vezes B e B vezes A não são iguais. Porque A vezes B vai ter ordem 3 e B vezes A vai ter ordem 1. Então já dá inclusive para ter certeza de que aí não são iguais. Bora para o item C. Eu tenho a matriz A de ordem 2 por 5 e a matriz B de ordem 4 por 2. De imediato a gente pode perceber que o produto A vezes B não é possível. Porque a matriz A tem 5 colunas e a matriz B tem 4 linhas. Então não há igualdade entre colunas e linha. Quando eu vou avaliar o produto B vezes A, esse já é possível. Porque a matriz B tem 2 colunas e a matriz A tem 2 linhas. Então essa igualdade torna possível o produto. Sendo possível o produto, ele terá a ordem 4 por 5. Por que ele vai ter ordem 4 por 5? Porque a matriz B tem 4 linhas e a matriz A tem 5 colunas. O item D eu trago a matriz A de ordem 1 por 3 e a matriz B de ordem 2 por 3. Então o processo é o mesmo. A gente já pode observar que o produto A vezes B não é possível, porque a matriz A tem 3 colunas e a matriz B só tem 2 linhas. Bem, por outro lado, né, o produto B vezes A também não é possível, porque a matriz B tem 3 colunas e a matriz A só tem uma linha. Então, para esse caso do item D, não é possível nem A vezes B, nem B vezes A. Você pode ter, dependendo da ordem das matrizes, você pode ter casos em que nenhum dos dois produtos é possível. Esse caso aí do item D ilustra um deles. Bem, dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde nós trabalhamos sobre o produto de um número real por uma matriz e logo em seguida a gente falou sobre o produto de duas matrizes.